Seguimos então com a leitura do livro Painéis da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Reflexões e comentários. Utilizando-me da generosidade e paciência da instrutora espiritual, não me furtei à aprendizagem e, anelando por esclarecimentos, recorri à indagação direta. Examinando a enfermidade em Argos, apresentei-lhe a questão que me inquietava. Vemos igualmente a presença de algumas entidades que não lhe são simpáticas, distinguindo-se mesmo algumas que não negam a hostilidade que lhe dedicam, agredindo-o violentamente. Estaremos diante de uma obsessão que, de alguma forma, lhe afetou a organização física? Como o irmão Miranda não ignora, retrucou Serena, todos nós somos o resultado das experiências adquiridas pela vivência no campo da evolução. Há uma larga estrada que ficou para trás, percorrida a padecimentos de dor e sombra. No entanto, desdobra-se à frente o imenso trecho virgem a percorrer. Ninguém logra avançar com êxito se não rompe as cadeias com a retaguarda, na qual estão as marcas do nosso trânsito. Esquecidos de viver as leis do amor, estabelecida pelos códigos da vida, fizemo-nos verdugos do próximo na caça ao prazer exorbitante e ao poder alucinado, oferecendo culto ao personalismo, às viciações em que estagiamos largamente, sem intentarmos vencer os instintos mais primários. Para conseguir o que nos aprazia, conforme muitos ainda o fazem, não trepidávamos em ferir, chocar, destruir e infelicitar. Renovando a paisagem mental, porém, com as almas mutiladas pelos delitos praticados, mudamos a forma de pensar, mas não a de agir. A arrogância, a presunção, geradoras da prepotência, não se subordinam à lidima humilde, nem ao serviço fraternal desinteressado. Os que se reencarnam esquecem aqueles que lhes padeceram a impiedade e arrojam-se em novas aventuras constrangedoras, mais se comprometendo e atirando débitos para a frente que os surpreenderão no futuro, mesmo quando pareçam esquecidos. Considerando que a revelação espírita vem hoje conscientizando as pessoas sobre a sua realidade espiritual, as leis kármicas que regem a vida, os deveres morais que devem ser levados em conta, a vivência evangélica como pauta de comportamento, ainda assim defrontamos criaturas distraídas que esperam receber sem dar, merecer sem qualquer esforço para conquistar valores íntimos. Contam com o perdão para as faltas, mas não as desculpam no próximo. Esperam carinho que não gostam de retribuir. Admiram o trabalho, todavia, somente em palavras, desde que não se dedicam a ele. Teorizam sobre muita coisa, não indo além do verbalismo. Como é compreensível, iludem-se, mas não convencem a ninguém. A venerável entidade fez uma breve interrupção e logo prosseguiu. Nosso Argos deixou no passado graves compromissos, como você sabe, que o trouxeram à reencarnação graças à interferência superior que se fez necessária. Desejando honestamente crescer para o bem, granjeou a oportunidade que vem desfrutando agora, que se alonga promissora. Foi advertido quanto ao natural impositivo de que aonde vai o endividado, o débito segue com ele, quando a sombra acompanha o corpo que a projeta. Explicou-lhe a respeito da gravidade do empreendimento, considerando-se os vínculos que o atam aos adversários que ele próprio adquiriu e que estariam próximos em face dos impositivos da divina justiça. Cabia-lhe, como ainda cabe, desenvolver um sério programa de iluminação interior, apoiado na ação honesta, sem disfarces nem pieguismos, a fim de ressarcir erros e comprovar aos inimigos espirituais a autenticidade de propósitos na sua mudança de comportamento, no que conseguiria a modificação interior de uns e o perdão de outros. Na etapa encerrada, não foram expressivas as conquistas do companheiro. Se não tombou em graves abismos, não assumiu a posição vertical que lhe compete, demorando-se na inclinada do perigo,
Esperamos que saiba valorizar a nova concessão que lhe recebe por acréscimo de misericórdia e, acalmados alguns naturais anseios, aprenda a dar-se a servir, a pensar nos outros. Houve um novo espontâneo silêncio, que logo cedeu lugar a outras considerações preciosas. Os atos infelizes, deliberadamente praticados, em razão da força mental de que necessitam, destroem os tecidos sutis do perispírito, que, ressentindo do desconcerto, deixarão matrizes na futura forma física, na qual se manifestarão as deficiências purificadoras, e a queda do tom vibratório específico permitirá que os envolvidos no fato, no tempo e no espaço, próximos ou não, se vinculem pelo processo de sintonia automática de que não se furtarão. Aí estabelecem-se as enfermidades de qualquer porte. Os fatores imunológicos do organismo, parecendo a disritmia vibratória que os envolve, são vencidos por bactérias, vírus de toda sorte, de micróbios patológicos, que logo se desenvolve dando gênese às doenças físicas. Por sua vez, na área mental, os conflitos e mágoas, os ódios acerbos, as ambições tresvairadas, os tormentos delitos ocultos, quando da reencarnação, por estarem íncitos no espírito endividado, respondem pelas distonias psíquicas e alienações mais variadas. Acrescentemos a essas predisposições a presença dos cobradores desencarnados, cuja ação mental encontra perfeito acoplamento nas paisagens psicofísicas dos que a quem persegue, e teremos a presença da constrição obsessiva. Então, meus amigos, comentando esse trecho, nossos pensamentos e ações é que atraem as situações, sejam companheiros do passado, sejam vibrações negativas que atraem doenças, tudo é resultado da nossa bagagem mental e espiritual. Mas vamos continuar. Eis porque é rara a enfermidade que não conte com a presença de um componente espiritual, quando não seja diretamente está no seu efeito. O corpo e a mente refletem a realidade espiritual de cada criatura. Argos reencarnou com a região pulmonar descompensada, em face do sério comprometimento no qual se enleou, ao mesmo tempo, com a mente aturdida lutando contra o ressumar das reminiscências que, de quando em quando, o assaltam a consciência que tem daquilo o que lhe cumpre realizar. Podemos afirmar que o desencadear da sua enfermidade se deveu a fatores fisiológicos, mas foi precipitado pela ação pertinaz de companheiros desencarnados. Quando a esclarecida benfeitora encerrou as suas elucidações, recordei-me do problema das chamadas enfermidades simulacros. Percebendo a minha evocação, ela veio ao meu auxílio, robustecendo-me a convicção. Há enfermidades e enfermidades, aclarou. As primeiras já se conhecem várias patogêneses ou psicopatogêneses, isto é, são sabidos e estudados os seus inumeráveis fatores propiciatórios. As segundas são aquelas nas quais os enfermos, dotados de mais aguçada sensibilidade mediúnica, absorvem fluidos desarmonizados e destrutivos de espíritos desencarnados com os quais se vinculam. Eu vou ler novamente. As segundas, ou seja, outro tipo de padecimento físico, de doença, são aquelas nas quais os enfermos, ou seja, os doentes, nós todos, dotados de mais aguçada sensibilidade mediúnica, absorvem fluidos desarmonizados e destrutivos de espíritos desencarnados com os quais se vinculam. Ou seja, nós nos vinculamos a esse tipo de espírito nessa condição e isso nos adoece, porque nós absorvemos os fluidos negativos deles.
Continuando, dando campo a uma sintonia vigorosa que permite a transmissão das sensações, dores dos segundos para que eles sofram em ação, afligindo e submetendo nesses as resistências que, se não atendidas em tempo, se convertem em enfermidades reais, face às razões já expostas. Há uma ligação magnética, então isso passa para nós. Mas o motivo para a gente, meus amigos, pesquisar o que pensamos, vigiar nossos pensamentos, como ensinou Jesus. Continuando, tornam-se verdadeiros fenômenos de incorporação, qual ocorre na psicofonia atormentada e consciente. O mais lamentável, porém, é que essa ocorrência faz-se mais habitual do que se imagina. É isso, meus amigos. Quantas vezes a nossa doença não é fruto dos nossos pensamentos que se unem a outros espíritos desencarnados com iguais padecimentos? Não é? Vamos melhorar a nossa frequência mental e espiritual para que tenhamos mais saúde. Mas vamos continuar. Somente quando o ser humano se der conta da finalidade da vida na Terra e procurar modificar as suas atitudes, é que se renovará a paisagem que, por enquanto, se lhe faz campo de conquistas ao peso da dor e da amargura, já que não lhe apraz ainda crescer pelo amor, nem pelo serviço do dever para com o bem. O dia rumava alto, a movimentação no hospital era grande. A benfeitora convidou-me para uma visita a Argos, porque outras tarefas a aguardavam. Tivemos, meus amigos, mais um capítulo cheio de informações preciosas para aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos vocês nos capítulos seguintes. Abraços!